E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês que gostam muito de um bom jogo, que gostam, né, principalmente de jogos de carta, que tem assim, né, já esse costume de jogar jogos de tabuleiro, e também você que tá aí, né, já com essas, né, que sempre tá incentivando uma boa causa nacional, pra vocês que, assim, às vezes você tem um certo preconceito com algumas coisas que são fabricadas aqui no Brasil, mas isso daí precisa acabar e a gente vai mostrar bastante do que está sendo feito e o que está sendo pensado pra esse rumo, tá? Mas esse vídeo é principalmente pra vocês aí que tem, vamos dizer assim, reclamações constantes dos card games que já existem atualmente no mercado, né? Dessa tríade de falar que, esse não é bom pra mim por tal motivo, esse outro não é bom por tal motivo, é muito caro jogar card game, né? As mecânicas não são boas, os caras acabaram com o jogo, depois que fizeram tal mecânica, esse jogo foi embora. Hoje em dia, overpower, hoje um monte de coisa aí tá meio complicado. Pra você que quer entender sobre, né, o que pode ser o futuro, né, chances, novos jogos, eu acho que esse vídeo vai ser muito bacana. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o Effect, tá? O Conflicting Causes, que basicamente é um novo card game 100% brasileiro, que tá sendo produzido aqui mesmo, um jogo que tá sendo testado por mais de 5 anos, com um monte de coisinha, um monte de detalhe, que eu acho que você que aí gosta de jogar competitivo de Pokémon, ou até mesmo um jogo de tabuleiro casual, você pode se interessar muito por essa causa que a gente vai mostrar aqui hoje. Basicamente é um card game onde tem 4 causas, né, e você joga meio que sendo um quebrador de realidades. É um jogo, né, que tem aí alta fantasia, estratégia, e tem várias formas de você vencer o jogo, né, assim como, né, os bons card games têm mais de um caminho. É um jogo muito, assim, dinâmico, sabe? Ele não é um jogo fácil, mas ele não é um jogo complexo, porque quando você começa a entender da lore, o que tá acontecendo ali, é um jogo que tem lore, eu vou chegar nessa parte ainda. E nós temos os decks das duas primeiras causas, né, a Sizig e a Talarce, mas futuramente a gente vai ter também as causas da Cogna e Vix, então a gente tem aí essas primeiras cartas que estão sendo muito, mas muito bem trabalhadas há muito tempo. É importante falar que, assim, nem sempre precisam-se de pessoas para testar jogos. Então esses jogos eles foram testados por game designers mesmo e foi bastante aprovado. O game tá rodando assim liso, sabe? Eu tive a oportunidade de jogar e realmente tudo ali fazia sentido, as coisas encaixavam e a cada decisão que eu tinha, não tinha decisão óbvia. É um leque muito alto mesmo assim para card games competitivos. O jogo nesse momento tá no Catarse mais uma vez, né? Falando, o link vai estar na descrição e ele tá com uma meta de 90 mil reais. Eu vou explicar o porquê que essa meta é ousada e o quão glorioso isso é, tá? Pensa bem, vamos lá, vem comigo. Se a gente tivesse um card game brasileiro, tá? Brasileiro, 100% nacional, a gente quer um jogo mais ou menos ou a gente quer um jogo pra bater de frente, sabe? Com as principais potências, assim. Porque se a estratégia do jogo for bem feita, se o core do jogo, a parte de texto ali, sabe, for bem feita, eu sei que é importante pra muita gente e pra algumas pessoas bastam, mas pro mercado e pra gente se sentir assim bem mesmo na fita, sabe, eu acho que tem muitas coisas que são importantes. Uma delas, né, é a parte de ilustração e a outra delas seria da qualidade do próprio produto. Então esses 90 mil reais aí, basicamente uma taxa muito alta, fica com o Catarse, né, dos 13 mil, e esse dinheiro está sendo, né, praticamente 100% revertido tudo nos ilustradores. Então são ilustradores que já trabalhavam, né, com D&D, que já trabalharam para Wizards com Magic the Gathering, então são grandes ilustradores brasileiros. Então uma grande grana tá sendo voltada pro jogo ficar artisticamente bonito. Isso é top ou não é? Porque pra mim é uma das coisas que eu gostaria de escolher. E o maior custo desse jogo hoje é que ele pretende ser um trading card game no futuro, né? Ele quer que as cartas, depois que o jogo der certo, elas tenham um certo, né, padrão, que as cartas que estão sendo vendidas hoje, né, depois que elas tenham um equilíbrio com as primeiras cartas que foram lançadas. Não adianta começar lançando o jogo numa qualidade e depois que você, né, tem ali fã suficiente, né, o jogo já é conhecido o suficiente, você pegar e lançar com outras cartas, com uma outra qualidade, um outro papel, um papel que não dá pra embaralhar. O Effect, ele vai ser impresso numa empresa que a gente conhece muito bem aqui no canal, né, de Pokémon. Então o Effect ele vai ser printado pela Copag, então é a mesma qualidade das cartas de Pokémon, né, qualidade aí Carta Mundi, né, as cartas de Pokémon aqui em português, apesar de muita gente criticar, a gente tem uma das melhores qualidades do mundo, tá? Aqui, eu sei que às vezes tem um misprint, tem um miscut, mas no geral a gente sabe que as cartas aqui são boas, assim. Quem é mais exigente sabe que a gente tá falando que, assim,
a qualidade da Copag é muito forte, sabe? E produção em grande escala, é normal essas coisas de misprint e miscut. 90 mil pro nosso jogo brasileiro ser lançado com ilustradores profissionais, grandes ilustradores já, inclusive reconhecidos nesses meios, e printado pela Copag. Não tem como ser barato isso. Quando a gente vai printar na Copag, tem que printar uma quantidade alta. E pra vender essa quantidade alta aí entre os 90 mil, não tem como fazer só a quantidade das pessoas que compraram. Tem uma quantidade mínima, essa quantidade mínima não é alta, e os ilustradores, beleza, a gente vai reproduzindo ali, coloca tudo, mas inicialmente falando, pra mim isso é base, cara. Pra eu apoiar um projeto, eu tenho que ver isso aí, ó. O criador, sabe, dedicou anos nisso, tem amor, tem a parte ilustrativa ali, muito massa, qualidade das cartas, então isso aí pra mim é fundamental. Então até agora o Effect tá mandando benzaço. O jogo, ele já vem completo, tá? Tem duas coisas ali pra você escolher, né? Ou você vai escolher Sisig, ou você vai escolher Talars. Então tem os dois decks. Cada um desses decks já vem com 120 cartas, tá? E aí essas 120 cartas já são suficientes pra você fazer várias modificações de deck building, entendeu? Você vai poder jogar de várias formas diferentes, fazer um deck que vai pra um lado de estratégia, um deck que vai pra outro lado de estratégia. E eu joguei o Effect. Tem uma coisa muito da hora no Effect que ele corrige na hora estratégica, assim, de jogar de vários card games. Ele possui 2 baralhos. Aí eu quero que você aí com a sua mente de Pokémon comece a pensar, porque a maioria dos card games zica, né? Fica numa situação assim meio ruim. Ele tem 2 baralhos, que é um baralho que é a árvore, né? Onde você vai pegar ali os seus frutos, e o baralho da matriz, que é onde você vai pegar ali os seus recursos. Mas assim, resumindo, tá? Pra dar uma diferenciação aí pra vocês que estão acostumados com o Pokémon, vamos pensar que no Pokémon TCG, toda hora que você tiver que comprar uma carta, se você pudesse escolher comprar de um baralho ou de outro baralho, pensa estrategicamente no Pokémon quantas zicas seriam evitadas se você pudesse escolher comprar de um baralho onde só tem energia e de um baralho onde tem, por exemplo, recursos e as cartas das criaturas, né? As cartas dos Pokémon. E é exatamente isso que o Effect faz de maneira, assim, brilhante. Então, no começo do jogo, por exemplo, né? Você tem que comprar 6 cartas, né? A quebradora de realidade que eu joguei quando eu fui testar o jogo, comprava 6 cartas no início do jogo. Então, era isso. Era tipo 3 de um, 3 de outro, se eu quiser, né? Começar com o jogo equilibrado. Ou você pega 4 de um, 2 do outro. Durante o turno, no início do turno, eu compro 2 cartas. Eu posso escolher comprar 2 do baralho de energia, vamos assim dizer, e 2 do baralho que só tem treinador e Pokémon. Isso não é maravilhoso? E aí quando tem uma carta que fala assim, compre 3 cartas, não tem que comprar as 3 de um baralho, vou comprar 2 de uma do outro, vou comprar 3 só de um, vou comprar, sabe, invertido. Então isso corrige, cara, situações estratégicas dentro de jogos de card game, assim, gigantesca. E aí você já faz aquele deck building, né, coloca ali os recursos, tudo de uma forma, assim, maravilhosa. E tem lugar no tabuleiro que você, assim, ele não é necessário pra jogar, mas o playmat, vamos assim dizer, de Effect, ele é muito genial, porque essas cartas de energia, elas não são igual no Pokémon, que você liga na criatura, e também não são igual Magic, que você baixa a mana e coloca em campo e depois você pode usar em todas as cartas. Tem 4 zonas diferentes. Tem as zonas onde você pode baixar um desse recurso por turno, né, porque é o forte, é o que você vai baixando as cartas depois, e isso é acumulativo, as cartas vão ficando na mesa, nessas cartas de recurso de energia. Se você coloca ali, por exemplo, na área de controle e na área de alteração, e cada uma delas tem um efeito também. Então ali fica pra sempre pra você, você vai acumulando esse recurso. Então no terceiro turno você teria, né, 3 recursos, no quarto turno você teria 4, se você colocar um por turno. Mas você tem a opção também de jogar e descartar, entendeu? Se você quer fazer uma jogada muito agressiva, muito rápida, você pode jogar, por exemplo, as energias mais do que a regra de uma vez por turno. Na área de destruição, por exemplo. Então você joga, já queima naquele turno, mas você baixou uma carta estrategicamente pra rampar, sabe? Pra dar uma estratégia agro, pra dar um rush. E na outra área ali de criação, você vai baixando, mas uma hora você vai criar algo com essas energias que estão nessa área, que são efeitos que estão escritos nas cartas o tempo todo. E é tudo muito, muito natural. Tem uma lore, sabe? Então as energias do Effect, né, chamam fortunas. E aí, basicamente, tem as básicas, né? As básicas são de... Cada um tem um certo poder. Então tem as vermelhas, né, as quentes, que é Verbus, Igni e Karma. E as fortunas frias, que são Gnos, Omna e Dznama. Então, assim, cada uma dessas aí, você vai ver que tem cartas que, por exemplo, precisa de 2 fortunas Gnos. E aí você vai, né, vai baixando e vai baixar a carta ali dessa forma. Cara, eu sei que esse sistema
das fortunas, né, que eu vou converter aqui nas minhas explicações para energia de Pokémon, ele faz tanto sentido e ele é tão equilibrado, as básicas elas só fazem o básico mesmo. Mas é como, por exemplo, no Pokémon, o tipo elétrico, ele tende a ser mais rápido, né? O tipo fogo, ele tende a ser mais explosivo, mas envolvendo descarte. O tipo água, ele tende a ser ali um pouco mais controlador. O tipo grama envolve bastante cura. E esse tipo de coisa você vê claramente em cada uma dessas fortunas. Você começa a ver que, assim, a vibe do Igni é um pouco mais agressiva, né, explosiva, enquanto o lado do Gnoss ali vai um pouco mais pro lado, né, da inteligência, vamos assim dizer, né, da riqueza. Inclusive é uma possibilidade que te deixa comprar mais cartas, né. Durante a fase do Catarse, eles vão estar colocando não somente as fortunas básicas, como as fortunas especiais, que seriam como se fosse uma energia especial de Pokémon, que além de fornecer energia tem um efeito extra. Só que aqui no Effect, isso não é tão roubado assim como as energias do Pokémon. Essas fortunas, elas têm um efeito sim, mas elas também têm um revés, não é uma coisa muito equilibrada. Então, em muitos casos, vai ser melhor usar só a fortuna básica mesmo. Então, até nisso, o jogo tá liso, tá muito bem pensado, muito bem equilibrado e faz bastante sentido. Não tem como você montar um deck muito broken, muito over, porque se ele tá fazendo mais coisas, ele vai ter uns prejuízos aí também que você vai ter que pensar estrategicamente durante as partidas. O que faz muito sentido e deixou o jogo, assim, maravilhoso. E aí já tem arte alternada das fortunas. Cara, são coisas, assim, maravilhosas. A partida que eu joguei, eu senti que eu podia ter feito vários e vários caminhos, o que me deixou, assim, que a taxa de replay do jogo é muito alta, apesar da gente ter duas causas, né, no início aí, com essas 120 cartas, mas você pode mexer tantas coisas estrategicamente no seu baralho que, assim, as possibilidades são muito infinitas. E, sério, na minha humilde opinião, o Effect é muito um card game nosso, sabe? Nacional, que precisa ser abraçado. Então, tira um tempinho, leia aí as coisinhas do Catarse, se tiver alguma dúvida, vai perguntando e bora abraçar isso daí. Tem umas coisinhas também que eles estão preocupados em atingir, né? Públicos, assim, diferentes, não envolve muito da gameplay, mas, por exemplo, a Eneda, por exemplo, né? Uma das quebradoras de realidade aí, ela tem a sua versão normal do jogo e também tem uma versão de anime. Então, isso daí é uma coisa que eles pretendem, né? Implementar mais vezes no jogo, porque acaba que não muda nada, mas implementa, acaba que adiciona também para um outro público acabar gostando do jogo. E essa arte da Eneda é uma das que quem apoiar no Catarse aí vai estar recebendo ela já com essa ilustração de anime. Eu achei isso tudo muito massa. Então é isso, galera. Hoje o Effect, pra sair do papel, está com uma meta de 90 mil reais no Catarse, tá? Pra mim, vale a pena porque os caras estão tendo todo o cuidado de fazer o jogo ser o que o jogo merece, entendeu? Não vai sair jogando em nenhuma distribuidora, fazendo nada. Tá tentando fazer esse financiamento por fãs, que eu acho que é bastante funcional. Então nós, como comunidade card game, a gente tem que olhar com certo carinho. Então vê aí se tem alguma dúvida, sabe? Manda nas redes sociais deles, pergunta dentro do projeto Catarse. E para apoiar é basicamente as funções do Catarse normal. Tem muitos planos. Tem um plano que vem com a miniatura do Primura, né? Com a miniatura ali 3D dele, muito da hora. Tem os playmats. Tem a moeda personalizada, porque assim como o Pokémon, esse jogo também tem algumas interações que vão envolver moeda, mas pouquíssimos, tá? Nenhuma faça algo ou não faça esse negócio assim, porque, sabe, o resultado da moeda foi, assim, um resultado não tão legal. Tem algumas versões aqui, alguns planos envolvidos que são pra lojistas, mas o plano que a galera tá mais abraçando, e foi o plano que eu mais gostei também, é o plano Conflito de Causas 1, tá? Mestre dos 4 Caminhos. Por quê? Porque nele vem as duas causas, então tecnicamente eu teria todas as cartas do jogo, mais todas as cartas especiais aí que estão sendo dadas, né, como brinde para essa campanha do Catarse, com todas as fortunas especiais, que seriam como se fossem as energias especiais, ou os terrenos, né? Como se fossem os terrenos não básicos do Magic. Então, assim, estrategicamente, muito funcional e tem muitas coisas que dá para montar dentro de cada um desses baralhos. Uma coisa que eu achei muito interessante na regra do Effect também, é que ele tem um sistema de equilíbrio no set das cartas. Então, dependendo da raridade que a carta tem dentro do produto, apesar de não ser booster, você pode usar uma quantidade daquela carta. Então, carta comum você pode usar 4, cartas comum você pode usar 5 cópias, e as cartas mais fortes você pode ter no seu baralho no máximo 2 cópias. Então, isso daí eu achei, assim, maravilhoso e é uma coisa que equilibra bastante mesmo. Eu que tô acostumado a jogar Professor's Cup ali, uns formatos bem
assim, mais estranhos do Pokémon TCG, que a gente tenta construir bastante, a gente vê que isso deixa, sim, o jogo muito equilibrado, tá? Não poder usar muitas cartas, né, de cartas ultra raras, muitas cópias no caso, então isso tudo ajuda. Essas fortunas de arte alternada, elas eram pra quem apoiasse durante o mês de novembro, tá? Mas eu falei com o Robson, falei, pô, Robson, meu vídeo vai sair aqui, né, no comecinho de dezembro, vamos estender essa recompensa aí pra essa galera aqui do mundo Pokémon poder pegar também, né, esse lance aí, porque arte alternada é uma coisa meio forte, né, no nosso mundo aqui do Pokémon, pra gente poder também ter. Eu achei muito massa, porque os quebradores de realidade, a gente vê não só a mana, né, mas é como se fosse, assim, essa energia, né, essa fortuna na mão ali do quebrador de realidade, nas artes especiais e tudo isso aí eu achei muito, muito bonito. Então, pra vocês que estão assistindo o vídeo, vai estar estendido e quando vocês comprarem aí, apoiarem, abraçarem esse projeto, vocês vão estar recebendo também essas fortunas de arte alternada. Pra você que tá dando uma olhada aí no Catarse, lá embaixo tem as metas sociais. Eu vou deixar um link mais fácil aqui na descrição desse vídeo, mas basicamente é integração com Instagram, Facebook e YouTube. Então se inscreva no YouTube. Às vezes você não tá com possibilidade de apoiar o projeto, mas você pode deixar um like, isso é de graça, entendeu? Não deixe de ficar, sabe, sem dar nenhum abraço nesse projeto, porque ele tá muito lindo, tá muito maravilhoso. Então dá uma olhada nas redes sociais, deixa o seu like lá, se inscreva, veja tudo isso daí, ajuda, porque algumas metas serão desbloqueadas através dessas metas sociais. E aí, todo mundo que apoiou o projeto vai receber mais coisa ainda. É bom demais, né? Esses financiamentos coletivos é tudo com isso, né? Quanto mais metas vai desbloqueando, todo mundo que ajudou ganha mais coisas e vai recebendo mais coisas diante dos planos. E tem várias opções, tá? Esse daqui que eu mostrei pra vocês é um que custa R$300. Mas tem planos de valores menores. Se você quiser levar apenas um baralho de uma causa, tem planos aqui a partir de R$75. Mas eu recomendo você dar uma olhada e tratar, né, com aquele olharzinho assim, putz, e se isso for meio que aquele jogo de tabuleiro que eu vou estar jogando estrategicamente aqui por mais tempo com os meus amigos, porque na regra do Effect não existe, tá, a necessidade de você jogar só um x1. As partidas podem ser feitas com mais jogadores. Então vira também um pouco daquele mesão do Commander, saca? E aí, agora eu te ganhei? Qual que é o defeito, né, desse jogo? Cara, assim, ele não tem, sabe? O defeito do Effect é não existir. Então só nos resta aqui ajudar esse jogo a existir mesmo nesse momento. Uma das coisas bacanas que tá tendo no Catarse é que vai ter a loja Effect, que ela é meio que uma espécie de cashback do jogo. Então todo mundo que tá apoiando vai receber essas moedas, né, essa Effect Coin, que você vai poder resgatar algumas recompensas na loja, que pode ser, né, alguns produtos ou até mesmo cartas avulsas, porque nem todas as cartas do jogo você tem o máximo das cópias, mas você tem cópias suficientes, né, o Robson me garantiu isso, o pessoal que testou o jogo garantiu isso, todo mundo falou que, assim, é suficiente pra você, assim, testar quase que, cara, muitas mesmo opções ali de deck building. Mas se você quiser algumas cartas avulsas, vão estar ali e é meio que um cashback. Então você apoiou, depois você vai receber um e-mail do pessoal do jogo já te avisando, olha, você comprou tal item, você tem tantas Effect Coins, ainda vai poder comprar mais coisas. Obrigado por ter apoiado o Effect aí e fazer o Effect existir. E uma coisa muito bacana que eles estão fazendo também, né, basicamente aí na vida real também existem, né, quebradores de realidade aí, heróis. A lore do jogo, eu falei assim um pouco da história, né? Eu tô falando porque eu vi um pouco, mas, pô, tio Sam, a gente não viu, a gente não entendeu. Tem algumas introduções, tá? Alguns vídeos do Effect já, feito por eles mesmos ali, explicando um pouco. Contrataram até uma dubladora, cara. Tipo, é muito foda, assim, o jeito que conta as coisas e mostra as coisas. Outros influenciadores também já fizeram vídeo mostrando e falando um pouco do jogo. No Catarse tem muita coisa, mas o Robson, ele teve o trabalho, ele teve o cuidado de escrever um livro sobre a lore do jogo, contando aí a história do Primura e da Eneda, basicamente. O livro chama Paradoxal, ele vai ser disponibilizado aí gratuitamente, né, em PDF e tudo mais, então você ainda chega no mundo das cartas, vê a história do jogo, vê as regras do jogo, entende um pouco do que tá acontecendo. Pra você que quer jogar só um card game, tá tudo ali, tá funcionando, tá massa as regras. Mas pra você que quer um pouco de história, né, pra saber o que tá acontecendo ali, o porquê que tá acontecendo, quais são cada uma das combinações, por que as energias, né, tem tantas funções, podendo ser jogadas de formas tão diferentes, e elas influenciam diretamente nas cartas de outras formas, tudo isso daí diretamente explicado. Os caras foram muito, mas muito cuidadosos mesmo para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. E nessa pegada aí, eles ainda estão ajudando aí, né, o Capsperos,
A campanha vai ajudar com 50 baralhos, tá? Quando finalizar tudo aí, pra ajudar nessa área que atende crianças e adolescentes com transtornos mentais severos e persistentes. Então ainda vai ter uma doação do card game pra ajudar o pessoal aí que eles conhecem do Capsperos. E aí, gente, você que assistiu isso até aqui, você que tá aí, sabe, colecionando card games, você que tá aí gostando de card games, entrando no mundo de card games, sabe? Bora abraçar o Effect? Tem hora que é a oportunidade que a gente tem de fazer uma coisa massa, ainda fazer, sabe, colocar o nosso nome na história, ajudar um card game nacional, incrivelmente bem pensado, assim, com tudo certo, só que tem uma meta alta, porque pra fazer um negócio de qualidade, de forma independente, acaba que fica caro mesmo, mas a gente dividindo isso entre comunidade, para os interessados pegarem um desses produtos, abraçar o projeto de alguma forma, fica tudo mais tranquilo e pode viabilizar as coisas bastante. Então, se você tem algum lojista, mostra esse projeto, mostra os vídeos que estão sendo feitos sobre Effect. E você que tá aí, cara, bora abraçar? Card game 100% nacional, Effect Conflicting Causes. Dá uma olhada aí nesse Catarse, dá uma olhada nisso daí, você que é fã de board game, você que gosta de jogar jogos com mais pessoas na mesa. O Effect tem, cara, meio que tudo que você precisa. Não é um jogo fácil, tá? Mas não é impossível e também é muito funcional. Ele é muito automático, quando você vê como é que as coisas estão acontecendo, as interações de uma carta com a outra, é tudo muito, muito mágico. Então, fica acompanhando isso daí, bora que bora, a meta já está acontecendo, a gente tem que cumprir isso daí rápido. Espero que você se interesse e que abrace esse projeto, hein? O vídeo de hoje foi isso, novo card game nacional, espero que todos vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhada aí no Catarse ou pergunta aqui no vídeo, o pessoal vai respondendo aos poucos aí o mais rápido possível. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Aquele abraço, bebam água aí, meus quebradores de realidade. E o Brofish dos Brothers pra encerrar, né? Tamo junto, valeu demais, até a próxima, tchau, tchau.